o incrível sacrifício da minha avó que transformou minha vida em 3 anos. O céu escuro de Monte Verde se iluminava com os relâmpagos que cortavam a tempestade, mas a verdadeira tempestade acontecia dentro de casa. Lucas, com seus 17 anos e uma mochila cheia de sonhos, se sentia preso em um mar de preocupações. A recente perda do emprego da mãe deixou sua família à beira de um colapso financeiro, e a pressão era uma sombra constante que parecia se alastrar por todos os cantos do lar. No entanto, havia algo dentro dele que o mantinha firme: o amor incondicional de sua avó, Dona Marinha, uma mulher cujo olhar forte refletia toda a força que ele admirava. Em uma tarde chuvosa, enquanto os trovões ecoavam como um alarme, Dona Marinha o chamou com um gesto suave, como se quisesse protegê-lo daquela tempestade interna. O coração de Lucas disparou quando ela revelou algo que mudaria sua vida para sempre. "Meu filho, eu tenho algo a te contar." As palavras saíram de seus lábios com um peso que parecia entalar na garganta de Lucas. Ele mal podia imaginar que aquela conversa era sobre o maior sacrifício que uma avó poderia fazer por um neto. Enquanto Dona Marinha falava, Lucas sentiu o peito apertar e os olhos marejar. Sua avó tinha aberto mão de suas economias para que ele pudesse estudar em uma escola melhor, algo que nunca imaginou que poderia custar tanto. O choque dessa revelação inundou sua mente, fazendo-o se sentir pequeno diante da grandeza do amor de sua avó. E agora, ele não só carregava o peso de suas ambições, mas também a responsabilidade de honrar o sacrifício dela. Isso o consumia, como uma chama que queimava intensamente. Os dias se arrastavam, e Lucas decidiu se dedicar completamente aos estudos. Sonhar com um futuro brilhante parecia ser a única forma de retribuir a Dona Marinha. Contudo, a realidade cruel do mundo o aguardava nas paredes da escola, onde o preconceito e as dificuldades se transformavam em barreiras cada vez mais altas. Era doloroso vê-la trabalhar incansavelmente em seu pequeno comércio, enquanto ele lutava contra as ondas de desprezo que vinham de colegas que não compreendiam sua história. Mas, então, a vida lhe trouxe uma luz. Um dia, ao receber a notícia de que conquistou uma bolsa de estudos em uma escola renomada, a alegria se misturou ao medo. Era a oportunidade que sempre sonhou, mas e Dona Marinha? Ele se perguntava se estava pronto para deixar sua avó para trás. Enquanto o dia de mudança se aproximava, a cidade começou a se mobilizar. As histórias sobre Dona Marinha começaram a ecoar nos becos, nas praças, as mães, os pais, as crianças, todos se lembravam do que ela fez por eles. Uma assembleia foi criada no centro comunitário, onde muitos levantaram suas vozes em gratidão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A data da mudança se aproximava e Lucas sentia um nó na garganta. Ele queria conquistar um mundo, mas ao mesmo tempo sabia que sair significava deixar para trás a essência do amor que sempre o guiou. Assim, naquela noite estrelada, enquanto observava o céu com Dona Marinha, ele percebeu que seu verdadeiro sucesso não estava em ser alguém, mas em levar consigo tudo o que ela lhe ensinou. O dilema crescendo dentro dele era enorme. Até onde ele iria para lutar por seus sonhos sem deixar sua avó para trás? O que representava realmente o amor e o sacrifício de uma família? As perguntas ecoavam em sua mente, esperando por uma resposta. O futuro estava logo ali, mas o que ele escolheria fazer com isso? O sol estava prestes a nascer sobre Monte Verde, tingindo o céu de laranja e rosa. Lucas acordou com a sensação de que o dia traria mudanças. Ao levantar, ele encontrou Dona Marinha já na cozinha, preparando um café que enchia a casa com um cheiro aconchegante. O momento parecia simples, mas havia tristeza no olhar dela, algo que Lucas não conseguia ignorar. "Bom dia, vovó", ele disse, tentando esconder sua própria apreensão. Ela sorriu, mas não o fez com a vivacidade de sempre. Era um sorriso cansado, e isso fez seu coração apertar mais forte. Na mesa, enquanto tomavam café, Dona Marinha começou a falar sobre como era sua juventude. As histórias sobre desafios e superações pareciam mais um legado do que lembranças. Cada palavra que ela pronunciava era um lembrete do amor e do esforço que fez por ele.
O olhar de Lucas se perdeu no rosto enrugado da avó, e ele pensou em tudo que ela sacrificou. Sabia que eu sonhei em estudar um dia em uma escola maior, como você, disse a avó, com um tom nostálgico. Mas precisei deixar esse sonho para trás, para cuidar da nossa família. As palavras dela soaram como um eco, e Lucas percebeu que aqueles sonhos inacabados agora pertenciam a ele. O dia avançava, e a escola pareceu mais desafiadora do que nunca. Ao chegar, Lucas se deparou com olhares e risadas que o atingiam como estacas de gelo. Porém, em vez de se deixar abater, ele decidiu usar essa adrenalina como motivação, um combustível para se tornar melhor. Na próxima semana, haveria a competição anual de redação, e o prêmio era uma bolsa de estudos em um intercâmbio no exterior. A ideia parecia mágica, mas Lucas não sabia ao certo como conciliar o desejo de crescer com a dor de deixar a avó. No entanto, Dona Marinha sempre dizia: "Você precisa voar, meu filho, e se eu tiver que ser o vento a te empurrar, farei isso com toda a força que tenho." Após dias de esforço e muita inspiração, ele finalmente terminou sua redação. A cada palavra escrita, Lucas sentia a Dona Marinha ao seu lado, lembrando-o do que realmente importava. A paixão pelo aprendizado, o desejo de mudar sua realidade e, acima de tudo, a necessidade de fazer sua avó orgulhosa. Quando chegou o grande dia da apresentação, Lucas estava em pé nervosamente, mas com o coração alinhado com suas convicções. Na plateia, podia ver a expressão de esperança de Dona Marinha, que havia ido simples e despreocupada, como sempre. Com a voz trêmula, ele começou a ler sua redação, cada frase ardendo como uma brasa. As palavras falavam sobre amor, sacrifício e o poder de sonhar, não só por ele, mas por todos que viam em Dona Marinha uma inspiração. Quando terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os jurados trocaram olhares, e logo uma onda de aplausos começou. Lucas se sentiu invadido por uma onda de emoção. Ele havia feito mais do que simplesmente escrever, tinha tocado os corações com sua verdade. Porém, no fundo, ele sabia que a vitória significaria um adeus ao seu lar. Enquanto saía da escola com seu prêmio, uma mensagem pingou no seu celular. Era uma notificação em meio a tanta euforia, e por um instante seu coração parou. O aviso era de que Dona Marinha havia passado mal e estava no hospital. Ele não sabia o que poderia acontecer a seguir. A gratidão pelo que tinha conquistado ficou eclipsada pela urgência do momento. O que fazer quando o que mais amava parecia tão próximo de um final? Com o coração batendo acelerado, Lucas se dirigiu ao hospital, questionando se a verdadeira vitória não estava em lutar pelo que realmente importava. Lucas atravessou rapidamente as ruas de Monte Verde, cada passo carregando a pressão de um coração aflito. O céu, que agora ostentava um azul profundo, parecia indiferente à tempestade interna que o consumia. Ele lembrava das palavras de Dona Marinha, aquelas que o encorajavam a buscar seus sonhos, mas, neste momento, seu único desejo era vê-la bem. Ao chegar ao hospital, a ansiedade pesava como um peso no peito. As paredes brancas do edifício eram insípidas e frias, contrastando com o calor que emanava da paixão e do amor por sua avó. Direcionou-se ao balcão e, com uma voz trêmula, pediu informações sobre Dona Marinha. A enfermeira, com um olhar sereno, o encaminhou para a sala de espera. Meses de vida tranquila passaram por sua mente enquanto esperava. Recordou-se das conversas ao entardecer, dos conselhos e do carinho que ela sempre demonstrou. O peso da dor que poderia vir lhe assustava, e ele sentiu lágrimas se acumulando em seus olhos. "Por favor, não a leve de mim agora", murmurou mentalmente, como se suas palavras pudessem mudar o destino. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, uma médica apareceu. O semblante dela não trazia boas notícias. "O estado dela é delicado. Ela sofreu um pequeno infarto, mas estável no momento. Precisamos observar de perto." A explicação parecia distante, como uma voz abafada. Lucas queria surtar, fugir ou fazer algo, mas tudo o que podia fazer era estagnar, absorvendo a gravidade da situação. "Ela vai ficar bem, não vai?" perguntou, a voz quase um sussurro. A médica, percebendo a vulnerabilidade do jovem, fez uma pausa antes de responder. "Estamos fazendo o possível. O amor e o apoio familiar são fundamentais agora." Essas palavras o atingiram em cheio. Ele se lembrou de como a força dela sempre foi a âncora em sua vida. A decisão tomou forma em seu coração. Ele não poderia deixar que aquela situação o derrubasse. Ele precisava ser o vento que a empurrava,
assim como ela sempre foi para ele. Ao entrar no quarto de Dona Marinha, encontrou-a deitada, pálida, mas com um sorriso tênue nos lábios. "Oi, meu doce menino", ela disse com um fio de voz, e Lucas se sentiu aquecido. Ele se aproximou e segurou sua mão, sentindo a fragilidade que a envolvia, mas também o amor que pulsava. "Vovó, eu ganhei a competição! Fui muito bem!", anunciou ele, tentando trazer um brilho de orgulho ao olhar dela. Os olhos dela brilharam levemente em resposta, mas o cansaço pesava sobre suas pálpebras. "Você voou, meu filho. Estou tão orgulhosa", ela respondeu com um esforço visível. Ainda assim, a alegria da conquista se misturava com a aflição pela saúde dela. Agora, mais do que nunca, Lucas sentiu que precisava se esforçar para que os sonhos de sua avó se tornassem realidade, até mesmo aquele sonho deixado para trás de estudar e aprender. Ele decidiu que essa era a hora de transformar sua dor em força e buscar as oportunidades que Dona Marinha sempre sonhou para ele. Nos dias seguintes, ficou ao lado dela, assistindo à recuperação lenta, mas cheia de amor. Ele lia as cartas que escrevera, relembrando os altos e baixos da vida. Assim, ambos encontravam um modo de transformar aquele sofrimento em esperança. Porém, enquanto planejavam juntos os próximos passos, Lucas recebeu uma inesperada ligação de outra escola, uma proposta que colocaria sua vida em uma nova trajetória. Ele sabia que essa decisão também envolveria de alguma forma a saúde e o conforto de sua avó. O dilema se apresentava como um novo desafio. Como equilibrar seus sonhos com a necessidade de estar presente? Seria ele capaz de abrir mão de suas ambições outra vez em nome do amor? A resposta para essas perguntas o aguardava, e a cada batida do coração ele sentia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Lucas sentou-se à beira da cama de Dona Marinha, observando-a enquanto ela respirava lentamente. A cor de sua pele, ainda pálida, e a fragilidade em cada movimento faziam seu coração apertar. Ele queria que ela soubesse o quanto o amor dela o moldou, o quanto tudo que era agora tinha a essência dela. Ele passou a mão pela mesa ao lado, sentindo as cartas espalhadas, cada uma delas um pedaço do passado que agora parecia tão distante. "Vovó, quero que você me ajude a decidir sobre essa nova escola", ele começou, a voz carregada de emoção. Ela focou o olhar nele como se tentasse decifrar o turbilhão que se passava na mente do neto. "É uma grande oportunidade, mas eu ficaria longe de você." Dona Marinha sorriu, mesmo com o cansaço estampado. "Meu amor, a vida é feita de escolhas, e as melhores são aquelas que nos fazem sonhar mais alto." Aquilo atingiu Lucas em cheio. Primeiro, ele sentiu um misto de amor e dor, como se as palavras da avó fossem uma luz em meio à escuridão. O conselho de sempre ecoava e lhe lembrava que Dona Marinha sempre o incentivou a voar, a seguir em frente, mesmo que isso significasse distanciá-lo temporariamente. "Mas e você, vovó?", perguntou ele. "E se algo acontecer enquanto eu não estiver aqui?" "Meu querido, você nunca estará longe. Meu coração estará sempre com você", ela disse com um brilho inconfundível nos olhos. Aquela conexão eterna entre eles era um laço que não poderia ser rompido, mesmo em momentos de incerteza. Naqueles dias, Lucas começou a pesquisar sobre a nova escola. Era uma instituição renomada, cheia de oportunidades, mas ele sentiu como se cada informação o afastasse um pouco mais de Dona Marinha. Seus amigos, familiares, todos o apoiavam, mas a ideia de deixá-la lhe provocava um nó na garganta. Enquanto isso, a saúde dela apresentava pequenas melhorias. Ele a incentivava a se levantar, a andar no quarto, as conversas brotavam com mais frequência e as risadas se tornaram mais comuns, mesmo que breves. Porém, no fundo, Lucas sentia a sombra da dúvida se aproximando. E se tudo isso batesse à sua porta e atuasse de novo? Certa manhã, ao sentar-se para tomar café com ela, a voz de Dona Marinha cortou o ar. "Tive um sonho essa noite, meu doce menino. Sonhei que você estava brilhando em um palco, fazendo algo que ama." O coração de Lucas disparou. O desejo e a ansiedade se misturavam em seu peito. "E o que isso significa, vovó?" "Significa que você precisa seguir seu caminho, buscar seu lugar e, se necessário, me deixar um pouco mais para trás. Mas lembre-se, seu sonho é parte de mim." Aquelas palavras reverberaram dentro dele.
Era um chamado, um empurrão que vinha da única pessoa que verdadeiramente acreditava que ele poderia ser mais do que imaginava. Em um movimento reflexivo, ele pegou a mão da avó e a apertou com força, como se pudesse absorver toda a força dela naquele simples toque. Vou fazer o que você sempre quis para mim, vovó. Vou tentar. A afirmação saiu de sua boca como um grito de coragem que ecoou no ambiente silencioso. Ela sorriu, orgulhosa. Isso mesmo, meu filho. Juntos somos mais fortes. E não se esqueça, sempre que sentir dúvidas, lembre-se do brilho que nós compartilhamos. A cada dia que passava, Lucas se sentia mais próximo da decisão, mais envolto em coisas que o empurravam para frente, mesmo que a sombra da tristeza o seguisse. E ao escrever a resposta para a escola, um novo peso se instalou em seu coração. Era uma fase de transformação e libertação. Porém, enquanto a tensão se desenrolava e você tivesse que assumir o próximo passo em sua vida, uma nova mensagem pingou em seu celular. Precisamos conversar. É sobre sua avó. O coração de Lucas disparou e a angústia apertou seu peito. O que poderia ser tão sério? Seus medos grampeados em um só arquivo. E ele se pegou paralisado, imaginando como a vida poderia novamente mudar. Lucas sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. As palavras pareciam ganhar vida, dançando em sua mente e criando imagens que o assombravam. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas a verdade é que seu coração estava a mil. Não havia como ignorar a tensão no ar. O que poderia ser tão grave a ponto de alguém querer conversar sobre Dona Marinha? Com as mãos trêmulas, Lucas respondeu: quando e onde? A resposta veio rapidamente. Casa da tia Rita, pode ser hoje à noite. Ele aceitou, consciente de que o tempo parecia implacável, como um relógio marcando uma batida de tambor que ecoava em sua mente. O dia se arrastou com a lentidão de uma maré viva. Todos os momentos foram preenchidos com medos e questionamentos que pareciam não ter fim. Será que Dona Marinha estava pior? Havia alguma notícia que ele não sabia? O que poderia estar acontecendo que exigisse uma conversa tão séria? Ao cair da noite, a tensão na casa da tia Rita era palpável. Quando chegou, encontrou a sala iluminada com uma luz suave, mas havia algo no ar que o deixou inquieto. Sua tia estava na cozinha, preparando o café, mas seu rosto estava carregado de preocupação. Logo, seu tio chegou e a conversa que seria casual ficou embaraçada. Lucas, começou tia Rita com um olhar grave, senta aqui, precisamos falar. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago, fazendo-o sentir que o chão começava a se abrir sob seus pés. Ele se sentou e cruzou as mãos, procurando por respostas no rosto dela. É sobre a saúde da sua avó, disse o tio, com a voz impregnada de uma compaixão que quase lhe constrangia. Ela teve complicações ultimamente. Lucas sentiu um frio correr pela espinha. Complicações? O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, entre a determinação e o desespero. Ela está tendo dificuldades para respirar e há uma possibilidade de que ela tenha que fazer um tratamento mais intenso. A última palavra soou como um eco que batia nas paredes da casa. Silêncio. O peso daquelas informações parecia encher todos os lugares ao seu redor, tornando o ar irrespirável. Lucas olhou para baixo, seus pensamentos fervilhando. Ele se lembrou do sorriso radiante da sua avó, do brilho em seus olhos. Aquela mesma mulher que sempre acreditou em seus sonhos. E agora ele se sentia fraco, impotente, perdido em meio à tempestade de emoções. Mas ela está lutando, não está? Ela sempre foi forte. A afirmação saiu como um desespero, um grito por qualquer confirmação de esperança. Tia Rita assentiu lentamente, mas a tristeza em seus olhos falava volumes. Sim, ela é forte. Mas essa luta pode ser mais difícil do que imaginávamos. Lucas mordeu o lábio, pensando na conversa que teve com a avó, naquele sonho dela sobre o palco. Aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente. Você precisa seguir seu caminho. Mas como seguir adiante sabendo que a pessoa que o guiou poderia estar em perigo? As horas se arrastaram enquanto ele tentava encontrar um caminho entre suas emoções conflitantes. Ele decidiu que precisava voltar para casa, ver Dona Marinha, sentir seu abraço e, quem sabe, encontrar alguma solução. Quando estava prestes a sair, sua tia o parou. Lucas! Ela o olhou nos olhos, quase como se quisesse transmitir uma mensagem vital.
A vida não é fácil, mas às vezes os nossos maiores desafios trazem as maiores lições. Ele sorriu, embora a dor ainda estivesse cravada em sua alma. Eram essas pequenas luzes que faziam a vida parecer significativa. Ao chegar em casa, o ar estava carregado de esperança e incerteza. Subiu as escadas, enfrentando os próprios medos. Quando entrou no quarto, encontrou Dona Marinha com um olhar sereno, como se soubesse que ele estava lutando consigo mesmo. Oi, meu amor, ela sussurrou fraquinho. Está tudo bem? Lucas sorriu, tentando esconder o turbilhão por dentro. Sim, vovó, eu só estava pensando em como é importante viver cada dia. Naquele momento, ele soube que precisava ser forte, não só por ele, mas por ela. Mas as palavras da tia ainda martelavam em sua mente. E antes que pudesse aprofundar a conversa, um novo pensamento cruzou sua mente. Se Dona Marinha realmente não estivesse bem, poderia ele estar preparado para enfrentar essa realidade? A resposta permanecia em silêncio, mas um novo desafio surgiu. Como posso me preparar para o que vem pela frente? E enquanto a noite se aprofundava, Lucas sentiu que a vida estava prestes a jogar mais um desafio em seu caminho. Lucas não conseguia dormir. A noite eternamente silenciosa parecia apenas amplificar seus medos. Ele se virou de um lado para o outro na cama, mas o efeito da conversa com o tio e a tia ainda pairava em sua mente como uma nuvem pesada. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quarto de forma tênue, e ele se viu sem conseguir afastar a sensação de que o que estava por vir mudaria tudo. Levou as mãos ao rosto, tentando dissipar a angústia, e se lembrou da avó. Dona Marinha sempre tinha uma resposta para tudo. Ele revivia cenas de sua infância quando ela o incentivava a sonhar, a acreditar que tudo era possível. Aquela mulher de força inabalável, que sempre o acolheu com um abraço quente e amoroso, agora estava em perigo, e ele se sentia pequeno e impotente. E se for a última vez que eu posso falar com ela? Pensou, sentindo um nó na garganta. Decidido a não deixá-la sozinha, Lucas levantou e saiu em direção ao quarto da avó com passos leves, como se o ato de fazer barulho pudesse interromper algum momento precioso que ainda não tinha se esgotado. Ao entrar, encontrou Dona Marinha sentada na cama, olhando pela janela. Os olhos dela se iluminavam com um brilho especial mesmo na penumbra. Vovó, ele murmurou, aproximando-se, posso me juntar a você? Claro, meu amor, chega mais perto, respondeu ela, com aquela voz suave que sempre o confortava. Ele se acomodou ao lado dela e por um instante tudo parecia esquecer os problemas. Você sabe que eu estarei sempre com você, não sabe? Dona Marinha disse, olhando nos olhos dele. Essa luta é só mais uma parte da vida, da nossa caminhada. Mas e se você precisar de algo que eu não possa dar? O que você vai fazer? E se... Lucas hesitou, sentindo a emoção transbordar. E se não der tempo? Ela sorriu, um sorriso que misturava tristeza e amor. Meu bem, nós sempre sabemos o que fazer. Estar próximo um do outro é o maior presente que podemos ter. Quando a vida nos testa, é quando mais aprendemos sobre nós mesmos. Você precisa se lembrar que eu não sou só sua avó, mas também uma parte de você. Aquelas palavras ecoavam como um mantra em sua mente. Ele se lembrava da força que ela sempre teve, daquela certeza que a mantinha de pé mesmo nos dias mais difíceis. Era como se, de alguma forma, ela estivesse tentando preparar Lucas para o que estava por vir, como um pequeno guia naquele mar de incertezas. A vida é cheia de surpresas, Lucas. Não temos controle sobre tudo, mas podemos controlar como reagimos. Você precisa mostrar a força que eu sei que você tem, Dona Marinha afirmou com firmeza. Aquilo lhe deu um pouco de conforto, mas a incerteza ainda pairava no ar. E naquele momento, Lucas se lembrou de um antigo álbum fotografias que Dona Marinha guardava. Era uma coleção de memórias. Entre elas estavam imagens de suas viagens, risadas e aquelas palavras sábias da avó que o guiariam em tudo. Posso ir buscar aquele álbum? Estou sentindo que precisamos relembrar algumas coisas, sugeriu. É uma ótima ideia, ela respondeu, iluminando-se. Essas memórias são o que nos conectam. Vamos celebrar cada um desses momentos. Lucas saiu do quarto, decidido a trazer um pouco de alegria e leveza para aquele clima pesado. Mas, ao caminhar pelos corredores, seu coração estremeceu ao perceber que, ao mesmo tempo em que as lembranças eram reconfortantes, também traziam à tona a faceta mais dolorosa da realidade. Ao alcançar o álbum, uma ideia lhe ocorreu.
Se eu pudesse documentar tudo isso, poderia compartilhar com outras pessoas, mostrar que mesmo nas dificuldades, o amor é maior, o amor é tudo. Enquanto virava as páginas, a emoção tomou conta dele. Quando voltou para o quarto, um novo pensamento surgiu. E se essa história também pudesse ser a própria força dela, mesmo quando ela não estiver mais aqui? Esse questionamento encheu Lucas de um propósito renovado. Essas memórias seriam não só dele, mas de Dona Marinha, e a história deles seria a luz para orientar outros. Era apenas o começo, mas ele sentiu que estava no caminho certo. A noite ainda se prolongava, mas em seu coração havia uma nova chama. No entanto, enquanto ele olhava para a avó, algo mais fez seu coração acelerar. Uma notícia que ele nunca esperaria receber. Naquela manhã, um envelope chegara, endereçado a Dona Marinha, e a maneira como ela o olhou deixou Lucas intrigado. O que haveria naquele envelope que poderia mudar tudo novamente? Quando Lucas voltou para o quarto da avó, segurando o álbum de fotos como se fosse um tesouro, notou que a expressão de Dona Marinha havia mudado. Ela olhava para o envelope com uma mistura de ansiedade e curiosidade, e Lucas sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante? Vovó, o que é isso? Perguntou ele, apontando para o envelope na mesa de cabeceira. O coração dele acelerava enquanto ele imaginava o que poderia conter. Ela hesitou por um instante, como se estivesse ponderando o que revelar. Depois, com um suspiro profundo, a avó disse: "É uma carta de um antigo amigo meu, o Dr. Alberto. Ele tem algo a me dizer, algo que pode afetar nossa família." Afetar como? Lucas indagou, a inquietação se intensificando. Ele se sentou na beira da cama, sentindo que aquele momento era crucial. Dona Marinha encarou o envelope, os dedos calejados acariciando a superfície de papel. Talvez ele tenha encontrado uma cura, algo relacionado à doença que estou enfrentando, mas não posso me apegar a esperanças. O que importa é como estivermos juntos, independente do que aconteça. Aquele pequeno fragmento de esperança acendeu uma chama de determinação no peito de Lucas. Ele tomou coragem e se aproximou. E se for verdade, e se isso realmente mudar tudo, podemos enfrentar isso juntos, vovó. Ela sorriu, mas havia um peso na expressão dela. Um olhar que Lucas conhecia bem, o olhar de quem já havia enfrentado muito. Meu amor, você tem a força que precisa dentro de você. Apenas lembre-se, a vida não se adia. Nós devemos viver plenamente. Com um movimento resoluto, Lucas pegou o envelope e puxou em direção à avó. Vamos abrir, vamos descobrir o que há aqui, juntos. Ela não se opôs. Com um sorriso trêmulo, Dona Marinha assentiu. Está bem, meu querido, vamos ver o que o destino tem reservado para nós. Enquanto ela rasgava o envelope, o silêncio na sala parecia quase palpável. O som do papel se despedaçando quebrava a tensão, e Lucas pôde sentir seu próprio coração batendo descompassado. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente ela retirou a carta e começou a ler. Os olhos dela se encheram de luz e, de repente, um misto de esperança e emoção tomou conta do ambiente. Lucas, ouça isso! A voz dela mal saía, mas a emoção era clara. Ele fala sobre um novo tratamento, algo inovador que pode mudar tudo para quem está na minha situação. É uma oportunidade, mas também envolve riscos. Riscos? Lucas repetiu, um aperto no estômago. Mas e se for a chance que estamos precisando? Ela olhou fundo nos olhos dele, e Lucas viu o reflexo da determinação que sempre admirava. Sim, meu amor, mas pode ser uma decisão difícil. Precisaremos conversar muito sobre isso. Lucas assentiu, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele. Vamos enfrentar isso juntos, tá bom? Não precisamos decidir nada agora. A avó sorriu, orgulhosa. Você aprendeu bem. O amor nos guia. Nos momentos que se seguiram, eles discutiram as possibilidades. Tudo parecia mais esperançoso, mesmo nas incertezas. Mas uma pergunta ainda pairava na cabeça de Lucas. E se essa chance viesse com um preço que ele ainda não podia compreender? Dona Marinha fechou a carta e levou a mão ao coração, parecendo pensar. Independentemente do que escolher, meu amor, nunca esqueça que estamos juntos nessa, mesmo que o caminho seja difícil. Enquanto a noite avançava, o tom se tornou mais intenso.
Lucas sabia que estavam apenas no começo de uma jornada que poderia mudar suas vidas. Mas havia um detalhe que ainda não conseguiam desvendar. Uma passagem na carta mencionava uma conexão especial entre Dona Marinha e o novo tratamento. Do que se tratava isso? Com a mente fervilhando de perguntas, ele se perguntava se essa descoberta seria mesmo a salvação ou se traria outra necessidade de encontrar força numa batalha desafiadora pela frente. E assim, novamente, Lucas sentiu que o e agora, uma nova chama de esperança, tinha acendido uma guerra de sentimentos na sua alma. Dona Marinha se recostou na cabeceira da cama, a carta ainda em suas mãos, e Lucas pôde notar a forma como seus olhos brilhavam com a força de uma esperança renovada. Ele não conseguia parar de pensar no que quer que fosse aquela conexão especial mencionada. Logo, a curiosidade se transformou em um formigamento no peito. Vovó, o que será que isso significa para você? O que o Dr. Alberto sabe que pode nos impactar tanto? A voz de Lucas saía com mais confiança do que se sentia, mas ele precisava de respostas. Ela respirou fundo e seu olhar se perdeu por um instante, como se estivesse viajando no tempo. Lucas, eu conheci o Dr. Alberto em um momento crítico da minha vida. Ele não é só meu médico, ele é um amigo querido, e por trás de cada tratamento que ele desenvolve, existe um cuidado enorme pela vida dos pacientes e por mim. A conexão que mencionei pode ser algo que eu não mostrei a você. Vovó, você pode contar. Eu sou forte o bastante para ouvir. Lucas insistiu, aproximando-se. A avó deu-lhe um sorriso suave, mas o receio ainda estava presente. Quando descobri a minha doença, eu estava tão perdida. O Dr. Alberto me prometeu que faria o possível para me ajudar. E, durante todo esse tempo, ele sempre acreditou em mim, até na minha recuperação. Mas eu também me ofereci a ele de uma maneira especial, pensando que um dia poderia ser útil. Lucas franziu a testa, confuso. Como assim útil? Dona Marinha hesitou, mas a urgência no olhar do neto a encorajou a prosseguir. Quando ele me falou sobre essa nova pesquisa, eu me ofereci para participar de um estudo. Uma parte do tratamento envolve algo que ele chamou de energia vital, que pode ser potencializada por sentimentos e memórias. E eu sinto que o amor que temos um pelo outro pode impactar esse processo. As últimas palavras cruzaram o espaço entre eles como uma brisa leve, mas cheia de significado. Lucas era grato, mas também estava aterrorizado. E isso significa que você pode ter que passar por algo muito diferente, algo arriscado? Talvez, Dona Marinha disse suavemente. Mas, meu filho, todo tratamento traz riscos. O importante é que eu não quero que você tenha medo. Se precisar, podemos conversar com o Dr. Alberto juntos. Ele é a melhor pessoa para nos guiar. Lucas sentiu um nó se formando na garganta. O medo e a esperança competiam pela sua atenção. Ele sabia que o amor da avó por ele e o dele por ela era poderoso. Mas será que isso seria suficiente? Não havia como ter certeza. Vamos ver o Dr. Alberto então, disse ele, decidindo a partir daquele instante que eles enfrentariam isso juntos. Se a carta diz que é uma chance, não podemos deixar passar. A avó concordou e seus olhos mostraram um misto de gratidão e alívio. Obrigada, meu amor. Ter você aqui ao meu lado me faz sentir mais forte. Mas lembre-se, há momentos que conheceremos a verdade dolorida. A atmosfera mudou e Lucas percebeu como a realidade poderia ser mais dura do que imaginava. Mas naquele instante, eles estavam unidos e isso gerava uma força única. Ao se levantarem prontos para agir, Lucas se perguntou como seria a conversa com o médico. Seria a revelação que sua avó tanto esperava ou um balde de água fria em sua esperança? E enquanto caminhavam juntos em direção à porta, uma pergunta ressoou na mente de Lucas. Estaria ele preparado para o que estava prestes a descobrir? O novo caminho à frente os aguardava, misterioso e cheio de potencial. Estavam prontos para enfrentar a realidade ou para ver um novo horizonte se formando? Enquanto cruzavam o hall da casa, o coração de Lucas pulsava em um compasso acelerado. Cada passo em direção à saída era repleto de ansiedade e expectativa. Ele olhou para a avó, que caminhava com uma determinação renovada, e se lembrou dos risonhos dias em que brincavam no quintal. Aquela mesma determinação agora parecia se misturar com um medo de palpável, como se o passado e o presente se entrelaçassem em uma dança que não tinha controle. Ao chegarem à clínica, o ambiente limpo e branco soava como um eco distante, contrastando com os pensamentos turbulentos que Lucas carregava.
Ele sentia o peso da responsabilidade pairando sobre seus ombros. A vida da avó estava prestes a ser decidida em uma conversa que transbordava significados. O receio a acompanhava como uma sombra, mas, ao mesmo tempo, havia um brilho nos olhos dela que o atraía, uma faísca de otimismo. Na sala de espera, o ar estava tenso. Outros pacientes pareciam imersos em seus próprios desafios, alguns com rostos de ansiedade, outros mostrando sinais de rendição. Lucas tentou não se distrair, mas a inquietação tornava difícil focar. Ele se perguntava se um dia daquelas pessoas também teria passado por aquilo que Dona Marinha carregava. Finalmente, o Dr. Alberto apareceu. Seu jeito calmo e seguro era um bálsamo para as inseguranças de Lucas. Dona Marinha, Lucas, por favor, venham comigo, ele disse, com um sorriso acolhedor que imediatamente estabeleceu uma conexão. Enquanto se dirigiam ao consultório, Lucas notou o jeito como sua avó segurava a mão no colo, como se isso fosse um escudo contra o medo e a incerteza. Ele também olhou ao redor da sala, observando os diplomas e prêmios nas paredes. Cada conquista ali era um testemunho de anos de dedicação, mas não apenas no sentido profissional, e sim como um empenho pela vida e pelo bem-estar de seus pacientes. Agora, sentados diante do Dr. Alberto, a energia no ar parecia carregada. Ele começou a explicar o tratamento, e a cada palavra, Lucas sentia a junção de esperança e terror em seu peito. O que eu gostaria de discutir com vocês é a possibilidade de um tratamento inovador que utiliza a conexão emocional como parte do processo terapêutico, disse o médico com confiança. Lucas prendia a respiração. O doutor continuou, detalhando que a energia vital a que a avó se referia era uma forma de canalizar memórias e sentimentos intensos para ajudar no tratamento. Isso significa que o amor que vocês têm um pelo outro será um recurso poderoso, ele afirmou, avaliando as reações deles. E se não funcionar? E se isso não for uma cura, mas apenas mais uma esperança vazia? As palavras de Lucas saíram em um eco de desespero. Sua mente inundava-se com os piores cenários. Ele olhou para a avó, que o enfrentou com um olhar sereno. Meu amor, isso é uma chance, uma possibilidade que eu não posso ignorar. E lembre-se, toda cura envolve riscos e desafios, ela disse, apertando sua mão suavemente. O Dr. Alberto, percebendo o conflito interno de Lucas, acentuou que aquele método não era garantido, mas também poderia ser algo transformador. Haverá momentos difíceis, mas talvez, juntos, vocês possam se tornar a força um do outro. As palavras caíram na mente de Lucas como uma chuva suave, mas a dúvida ainda pairava. E se eles não estivessem preparados? Por um instante, ele só viu os olhos cálidos da avó refletidos no seu, e uma onda de coragem começou a emergir. Mas, naquele momento, outra pergunta surgiu em sua mente. Até onde iria seu amor por ela? Enquanto ponderava isso, o médico olhou diretamente para ele, como se pudesse adivinhar seus pensamentos. Lucas, o amor é muitas vezes a melhor medicina. Você acredita nisso? Era uma questão que ecoava, desafiando-o a decifrar o que estava realmente em jogo. O que Lucas escolheria? A coragem ou a conveniência? Como isso moldaria os dias que iriam se seguir? O futuro estava diante deles, e o peso da escolha pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Estariam prontos para encarar o que estava por vir? No dia seguinte, Monte Verde amanheceu ensolarado, mas dentro do coração de Lucas havia um turbilhão. A proposta do Dr. Alberto ecoava em sua mente como um canto de esperança misturado ao medo. Ele sabia que o tratamento poderia depender não apenas da ciência, mas da força que ele e Dona Marinha tinham juntos. Lucas se lembrou das tardes em que, com o cheiro do café fresco invadindo a casa, eles contavam histórias um para o outro. Era ali que ele tinha aprendido sobre amor, resiliência e a importância de sonhar grande, mesmo quando tudo parecia incerto. Com a força da avó ressoando em seus pensamentos, sentiu que a vida era feita de escolhas e que agora era hora de decidir. Enquanto se arrumava, Lucas não pôde evitar se perguntar: e se aquele tratamento fosse a única chance de ver Dona Marinha recuperada? Seu coração pulsava com cada possibilidade que se abria à sua frente. Ele decidiu que, independentemente do resultado, ele ficaria ao lado dela em cada etapa do caminho. Não haveria escolha melhor.
Na tarde daquele dia, ao entrar no quarto da avó, encontrou-a olhando pela janela, a luz do sol desta vez iluminando seu rosto de uma forma quase mágica. Oi, meu doce menino, sua avó sorriu, um sorriso agora cheio de uma coragem que ele ainda não sabia que existia. Vovó, pensei muito sobre o tratamento. Quero que a gente tente. Precisamos acreditar juntos. Lucas afirmou, e ao dizer isso, um peso enorme saiu de sua alma. Ele percebeu que com aquele simples ato de entrega, estava começando a transformar a dor em esperança. A determinação nos olhos de Dona Marinha era visível. Eu sabia que você tomaria a decisão certa, meu amor. Juntos somos invencíveis, disse ela, e as palavras curaram uma fenda que havia se estabelecido entre suas preocupações. Ao longo das semanas seguintes, cada dia trazia um novo desafio. As visitas ao hospital tornaram-se parte da rotina, e Lucas aprendeu a equilibrar suas responsabilidades escolares e o novo tratamento de Dona Marinha. Havia dias difíceis em que a tristeza parecia se instalar, mas ele sempre encontrava forças nas memórias que construíram juntos e na promessa de dias melhores. Ele começou a registrar esses momentos, cada risada e cada lágrima. Aquelas memórias se tornaram parte do projeto que decidira realizar sobre a avó e sua luta, uma maneira de honrar Dona Marinha em sua jornada, independentemente do resultado do tratamento. Era uma forma de eternizar aquele amor que sempre os guiou. E quando a verdade sobre o tratamento começou a surgir, Lucas se lembrou das conversas que tinham sobre bravura e resiliência. No fundo, ambos sabiam que a cura não dependia apenas dos medicamentos, mas também daquele amor que eclipsaria qualquer sombra de dúvida. Após algumas semanas, finalmente chegou o dia da avaliação do tratamento. O quarto estava cheio de ansiedade, mas também havia uma expectativa palpável. Lucas se lembrou das cartas que escrevera, repletas de amor e esperanças, e percebeu que a força deles não estava apenas na luta, mas na perseverança que construíram juntos. Quando o Dr. Alberto entrou no consultório, a tensão no ar era quase palpável. "Tenho ótimas notícias", disse o médico, e ao olhar para a avó, Lucas quase não conseguia conter a respiração. O tratamento teve resultados promissores. Dona Marinha está reagindo bem à terapia. Os olhos de Dona Marinha brilharam e a emoção tomou conta do ambiente. O tratamento poderia ter sido uma incerteza, mas a força da conexão emocional realmente gerou mudanças. Ela olhou para Lucas e ele viu as lágrimas de felicidade em seus olhos. "Nós conseguimos, meu amor!" Aquele momento fez o coração de Lucas se encher de alegria e agradecimento. Portanto, em vez de ver a recuperação como um fim, ele a encarou como um novo começo. "Agora é hora de celebrarmos cada dia", ele disse, e o sorriso de Dona Marinha se alargou. As semanas seguintes foram de transformação. Lucas começou a compartilhar a jornada deles nas redes sociais, e aquilo foi um verdadeiro bálsamo. As pessoas torceram, rezaram e apoiaram-nas. Ele percebeu que seu projeto não era apenas sobre Dona Marinha, mas sobre o poder que o amor e a união têm de transformar a vida de todos ao redor. Em uma tarde radiante, Lucas decidiu fazer uma pequena comemoração. Convidou amigos e familiares para celebrar as conquistas e o amor que os uniu. Dona Marinha, com um sorriso radiante e saúde recuperada, olhou ao redor da sala cheia de pessoas que se importavam e sentiu que todo o esforço valeu a pena. "Isso é apenas o começo da nossa história", ela disse, olhando para Lucas, que estava emocionado ao ver os rostos de seus entes queridos. E embora soubesse que desafios ainda poderiam surgir, ele aprendeu que juntos poderiam enfrentar tudo. O amor era, sem dúvida, mais forte do que qualquer tempestade. Ao olhar para o futuro, Lucas se sentia preparado. Sabia que viver intensamente ao lado da avó era o legado que ela sempre desejava para ele. E assim, naquele momento, ele sorriu, sentindo o calor do amor familiar nutrindo seu espírito. E você, querido leitor, não perca a oportunidade de retribuir essa história emocionante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa transformação. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo.